Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática. Antes da gente começar a nossa aula, queria desejar para todos que estão me acompanhando nesse momento um feliz Dia do Estudante. Vamos ver se eu consigo fazer, né? Um feliz Dia do Estudante. Tá certo, Adriele? Ótimo, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, inclusive, já falei o nome dela, quem me acompanha na tradução simultânea de Libras é a Adriele, como sempre, aqui, ó, me ajudando a passar um pouquinho mais de conhecimento para vocês, né? Nossos avisos iniciais são para que vocês não esqueçam das maneiras que vocês têm de assistir a nossa aula. Vocês podem assistir pelo computador, pelo celular ou pela TV, tá? E aí a gente vai ter esse acompanhamento por vários meios, né? O chat no aplicativo ainda não está habilitado não, mas no YouTube você pode colocar os comentários. E aí a gente vai tentar observar, responder para vocês os comentários lá e trazer as dúvidas aqui em outro momento, tá? Lá no YouTube também tem uma playlist. Nessa playlist vai ter o nome da sua série, com as datas e as disciplinas das aulas. E aí você consegue observar direitinho, por exemplo, a aula de hoje foi em data tal da professora Briane, matemática, por exemplo. E aí você pode ir lá revisar essa aula, tá certo? Bom, os recursos visuais dessa aula são do Canva, né? A apresentação toda sendo montada através desse aplicativo. E o Bitmoji é o que eu uso para fazer esses emojizinhos, né? Com a minha cara aqui, bem parecida comigo, tá? E é isso, gente. A gente vai ter esse conteúdo na trilha da 21ª semana, tá? Lá na Escola do Futuro. Então, você pode acessar o ambiente lá, baixar a trilha e acompanhar quais são os conteúdos que a gente vai estar vendo. Todos os professores estão vendo essa semana com vocês, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Pegando o gancho da aula anterior, dos professores de inglês, no finalzinho lá, eles colocaram uma piadinha e aí eles deixaram para eu pegar esse gancho junto com vocês, que inclusive tem a ver com a aula de hoje. A pergunta era assim, ó, qual que é a metade de 2 mais 2? Aí você vai pensar logo assim, né? 2 mais 2 vai dar 4, 4 dividido para 2 vai dar 2. Será mesmo? Quando a gente pensa nessa ideia, a ordem das palavras, ela altera a necessidade da gente fazer a operação. Qual é a metade de 2 mais 2? Se a gente pensa nessa ordem, a metade de 2 é 1. E 1 mais 2 vai dar quanto? Vai dar 3, né? E aí seria a brincadeira que os meninos estavam pensando já em fazer com vocês. A noção de que a gente pode trabalhar com essa ideia de ordem, ela é bem importante, porque nesse momento a gente chama a atenção para quando a expressão numérica estiver sendo organizada, a ordem que eu vou fazer as operações me traz um resultado diferente. E lá na frente a gente vai ver como é que eu monto uma expressão para que não haja confusão. A gente vai usar as operações de multiplicação, de divisão, os parênteses, os colchetes, para dar essa ideia de qual operação que eu faço primeiro, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre múltiplos e divisores, que é um assunto, inclusive, que cai nesse momento do que a gente falou aqui dessa brincadeirinha dos meninos, né? Então, foi bem legal essa noção de multiplicar e dividir, ou dividir e multiplicar, tá? Bom, gente, primeiro eu trouxe aqui para vocês uma tabela, e essa tabela é uma coisa que vocês já estão bem acostumados a trabalhar. Tenho certeza que todo mundo conhece essas capacidades tecnológicas, não é verdade? Quando a gente observa, por exemplo, no nosso celular, a gente tem os gigas, os megas para as fotos, para os vídeos, e a gente tem a noção de quanto que aquilo ali vai consumir do nosso aparelho, né? Do espaço do nosso aparelho. E aí observa aqui, ó, a gente tem uma tabelinha mostrando aqui as possibilidades de se comprar um pendrive e aí ele coloca, em média, qual é a quantidade de arquivos que eu consigo colocar dentro daquele pendrive com determinada capacidade. Calma aí que eu falei muito rápido. Então, olha aqui na primeira coluna, ele coloca as capacidades, né? 8 GB de baixo para cima, tá? 8 GB, 16, 32, 64 e 128. Perceba que aí a gente já está fazendo a multiplicação, né? 8 vezes 2 vai dar 16, vezes 2 vai dar 32, vezes 2 vai dar 64, vezes 2 vai dar 128. Então, é um assunto que, inclusive, a gente vai tratar muito nas próximas aulas, dessa medida tecnológica ser um múltiplo de 2 constante aí, né? Só que aí a gente está multiplicando sempre o anterior, tá? Então, está sempre multiplicando o anterior para dar o próximo, né? Então, vamos lá. Aqui na imagem, subindo, eu tenho do menor para o maior.
Só que a gente observa na linha de baixo, ó, nessa linha aqui de baixo, as capacidades de arquivos para o tamanho mínimo, né? Para que a gente consiga colocar dentro desse pendrive com capacidade de 8 GB, esses arquivos. Então, em média, tá? Tudo aqui é em média, porque depende da resolução, né? Da qualidade daquele arquivo, mas em média, em um pendrive de 8 GB, você pode colocar 450 fotos. Você pode colocar aqui 20 minutos de vídeo, ó. Você pode colocar 500 músicas e arquivos de trabalho podem ser colocados através de 2 GB. Gente, aqui é só mais ou menos uma ideia de 4 maneiras de arquivo que a gente pode colocar ali. Mas você não pode se resumir, né? Você não é obrigado a se resumir necessariamente a essa quantidade. Pode ser que eu precise desse pendrive só para o trabalho. E aí eu vou consumir 8 GB de arquivos de trabalho, tá? Mas é só para a gente ter uma noção de quantidade distribuída dentre dessas 4 informações aqui: foto, vídeo, música e arquivos de trabalho, né? Então, você vê que tem uma soma, e essa soma ela se refere ao total, sendo a capacidade de 8 GB. Só que aí, o que está acontecendo nessa tabela? Eu estou fazendo a multiplicação para que a gente consiga ver as próximas capacidades. Então, aqui, ó, eu posso dobrar e virar 16, e quando eu dobro a capacidade, acontece a mesma coisa com os tipos de arquivos, né, que eu tenho. Eu tenho 450 com 8, quando eu dobro para o 16 GB, eu tenho 900, que é 2 vezes 450. Isso acaba sendo óbvio, né, porque a gente acaba dizendo assim, olha, se eu tenho uma capacidade agora e vou dobrar essa capacidade, significa que a gente vai dobrar a quantidade de arquivos possíveis naquele formato, tá bom? E aí acontece a mesma coisa para as outras, né? Vezes 2, aqui eu vou tomar o exemplo das fotos, tá? Só para a gente perceber aqui o exemplo. Vezes 2 aqui do 16 para o 32, a gente dobra 900, vira 1.800 fotos. Do 32 para o 64, e a gente tem do 64 para o 128. Então, quando eu observo junto com vocês essa tabelinha inicial, a gente já consegue perceber que as medidas tecnológicas são utilizadas nesse formato de multiplicação, né? Dobrando essa capacidade, tá? E se eu dobro a capacidade, a quantidade de arquivos também vai dobrando, conforme essa quantidade vai aumentando. Até aí tá tudo bem, né, gente? Acaba sendo uma coisa muito intuitiva nossa de perceber essa multiplicação, beleza? E aí a gente tem o primeiro exemplo, ó. Eu tenho uma bandeja de ovos aqui com 6 ovos, tá? Um outro exemplo que eu trouxe para a gente observar essa ideia de múltiplos. Se eu pego 2 bandejas, Brenda, essa conta tá muito fácil. Essa conta vai dar 12 ovos. Não duvido que vocês saibam. E aí, se eu pego 3 bandejas, 18 ovos. Então, quer dizer que eu começo a criar uma sequência onde eu já sei qual que vai ser a resposta através dessa multiplicação ou dessa soma constante, né? Porque a multiplicação é uma soma constante. Ó, 3 vezes 6 é 6 mais 6 mais 6. Então, a ideia do 3 vezes o 6 são 3 parcelas de 6. A ideia é justamente essa. A multiplicação ela é um resumo da nossa soma. Ao invés de eu escrever 6 mais 6 mais 6, eu verbalizo 3 vezes o 6, para que a gente consiga resumir essa ideia, tá? E aí a gente percebe que se eu não tiver bandeja nenhuma, eu vou ter 0 ovos, né? Isso aí é também tranquilo, acho que vocês estão acompanhando a ideia. Se eu tenho uma bandeja, eu vou ter 6 ovos. Se eu tenho 2 bandejas, eu vou ter 12. Se eu tenho 3 bandejas, eu vou ter 18. E assim eu posso continuar aumentando essa sequência, aumentando essa quantidade, de acordo com colocar mais uma bandeja ali, né? Então, eu posso ter 4 bandejas, 5 bandejas, e esse número vai aumentando. Aí tá tranquilo, gente. Quando a gente fala dessa ideia, a gente começa a perceber que, beleza, eu não vou comprar infinitos ovos, professora, mas eu posso aumentar essa sequência de maneira infinita, né? A gente pode ir multiplicando, 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 até eu sair desse quadro aqui, nesse momento, tá certo? E aí a ideia é que a gente comece a perceber isso. Aqui eu trouxe a definição para vocês acompanharem junto comigo. Ó, múltiplos de um número natural. A gente vai definir, né? Um número é múltiplo do outro quando é resultado da multiplicação desse número por outro número natural. Então, a gente vai ter que o múltiplo de um número
ele vai ser a resposta da multiplicação de um número pelo inicial. Briane, é muito número, muito múltiplo, é muita palavra junto. É melhor a gente aplicar num exemplo, né? Então, a gente aplicou, ó. Aqui a gente tem, eu não tenho nenhuma bandeja, então 0 vezes 6 vai dar 0, né? Eu tenho uma bandeja só, então 1 vezes 6 ovos, eu vou ter 6 ovos no total. Eu tenho duas bandejas, 2 vezes 6 vai me dar 12, 3 vezes 6 vai me dar 18. Então, a gente começa a perceber que quem está sendo esse número inicial aí? Está sendo 6, que é a quantidade de ovos que eu tenho na primeira bandeja. Só que aí, se eu pego 2, eu vou ter o dobro, né? Eu vou ter 6 mais 6. Se eu pego 3, eu vou ter 6 mais 6 mais 6. Então, a gente está fazendo a multiplicação de um número sozinho, que é o 6, por 0, por 1, por 2, por 3, e assim compondo a lista de múltiplos desse número. Tranquilo até aí, né, gente? Então, vamos lá. Se quisermos, conseguimos continuar a sequência sem limite, o que tornará o conjunto dos múltiplos infinito. Então, perceba que a gente já tinha observado isso antes, que eu poderia ir aumentando essa quantidade de bandejas e, consecutivamente, a quantidade que ia aparecendo, né, o múltiplo ia aumentando cada vez mais, tá? Lembra que o 0 é múltiplo de qualquer número. Então, a gente sempre fala sobre isso, né, gente? Qual que é a multiplicação de 0 com qualquer coisa? A resposta vai ter que dar 0 sempre, né? Então, 0 vezes 6, eu tenho nenhuma bandeja, vai dar 0 ovos. A ideia é que a gente comece a perceber que esse 0 ele vai estar presente como múltiplo de qualquer valor, tá bom? E aí, só para a gente relembrar, o que são números naturais? Os números naturais são os números que expressam a quantidades, né? A gente utiliza esses números naturais para representar quantidades inteiras de coisas. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente são os números que a gente já usa no nosso dia a dia para expressar essa quantidade. Eu sei que você aí de casa já deve conhecer, por exemplo, 2,50. 2,50 quando eu falo, eu nem disse o que era, mas 2,50 é dinheiro, né, gente? R$ 2,50. Esse número aí não seria um número natural, porque apesar de expressar uma quantidade de dinheiro, mas ele expressa 2 inteiros, que seria R$ 2,00, e 50 centavos, que é metade de R$ 1,00, desculpa. Então, essa noção de perceber se esse número é natural ou não é natural, é para a gente estudar os múltiplos pensando exatamente isso. Porque quando eu digo assim, ó, o múltiplo de 2,50, quanto é 2 vezes 2,50? Você que está em casa aí deve saber, né? Já deve calcular rapidinho, R$ 5,00, professora. Porque eu pego 2,50 mais 2,50 junto e dá R$ 5,00. Só que não é esse tipo de número que a gente está trabalhando nesse momento, tá? Quando a gente estuda múltiplos e divisores nesse cenário, eu estou utilizando esses números que são inteirinhos aqui, ó, que expressam as quantidades no total, né? Então, a gente vai ter 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente esse grupo de números aqui, esse conjunto de números, tá bom? Então, é só para a gente lembrar. Aqui a gente vai fazer agora a ideia de dividir em partes idênticas, tá, gente? Então, ó, eu tenho a possibilidade de fazer a divisão dessa bandeja em algumas quantidades. Eu posso pegar esse primeiro momento aí e dividir em 6 grupos de um ovo. Eu coloquei grupos entre aspas, porque a gente sabe que o 1 não é um grupo, né, gente? Seria individual. Mas é só para a gente ter noção dessa sequência que a gente vai criar, tá bom? E aí, ó, eu posso dividir em 3 grupos de 2 ovos, né? Então, agora eu vou dividir de 2 em 2 e formo 3 duplas. Para esse grupo específico de 2, a gente tem o nome de duplas, né? Aí eu também posso dividir, ó, em 2 grupos de 3 ovos. Então, eu posso dividir em 2 trios. Para grupos de 3, eu posso chamar esse grupo de 3 de trio, tá bom? Ou eu posso dividir isso em um grupo de 6 ovos, ou seja, pegar todos os ovos e deixar em um grupo só. Gente, preste atenção. Quando a gente observa aqui algumas situações desse grupo, e eu vou utilizar bastante essa noção aqui, ó, a gente tem 6 grupos de 1 e lá embaixo eu tenho um grupo de 6. O que é que significa? Que 6 dividido para 6 vai dar 1 e que 6 dividido para 1 vai dar 6.
a gente tem a troca dessa posição e dessa resposta, né? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu tenho 6 dividido para 3 em 3 grupos, eu vou ter 2 ovos em cada grupo. Se eu tenho 6 dividido em 2 grupos, eu vou ter 3. Olha eles trocando aqui de novo. Então, a ideia é que a gente consiga perceber isso, né? É muito legal quando a gente consegue perceber essa inversão de posição. Só que aí a gente vai observar os grupos, né? Cadê? 6 grupos de um ovo, isso, 3 grupos de 2 ovos, 2 grupos de 3 e um grupo de 6. Significa que eu consegui dividir esses 6 em quantos grupos, né? Eu consegui dividir, ó, 1, 2, 3 e 6. E aí eu não consigo dividir mais. Tem outro número diferente de 1, 2, 3 e 6, que eu consiga dividir esse grupo de 6 ovos? Então, a gente consegue perceber algumas coisas interessantes aqui, ó. A ideia é que a gente perceba que os divisores de um número vai do 1 até o próprio número, ou seja, o valor mínimo que eu consigo fazer a divisão é por 1. Eu consigo dividir os 6 ovos em grupos de um ovo, né? Então, vai ser 1, até chegar no 6, até chegar em 6 ovinhos. Mas eu também consegui dividir os 6 ovos em 6 grupos de 1. Peraí, um grupo de 6 e 6 grupos de 1. Lembra que a gente falou dessa alternância? A ideia é essa. Então, eu consigo dividir em um grupo de 6 ovinhos, então todo mundo está junto, perdão, né? Eu falei assim trocado no começo. E eu consigo dividir 6 ovinhos em 6 grupos de 1, né? Então, a gente consegue fazer essa alteração. Perceba que a noção aqui é que a gente consegue fazer a divisão pelo 1 e pelo mesmo número até o final. O primeiro divisor sempre vai ser o número 1, porque eu consigo dividir qualquer número por 1. E o último divisor dessa sequência vai ser o próprio número, porque eu consigo dividir o número por ele mesmo, tá certo? E aí a gente tem, ó, a sequência desses divisores aqui, é o 1 no começo, o 6 no final, e entre eles a gente viu outras possibilidades, né? Que no caso seria o 2 e o 3, tá? E aí, ó, só pra gente reforçar, né? O 1 é o divisor de qualquer número. Então, a gente consegue dividir qualquer número por 1, né? 5 dividido por 1 vai dar 5. 25 dividido por 1 vai dar 25, tá bom? Então, a ideia é que a gente consiga guardar essa informação, vai fazer a diferença lá na frente. Esse conjunto é um conjunto finito, né, gente? Eu falei no começo sobre os múltiplos, que eram infinitos, e agora eu tô falando sobre os divisores, que são finitos, tá certo? E aí a gente percebe essa ideia, ó. Deixa eu voltar aqui. Múltiplo e divisor é um conceito muito dependente um do outro. Quando a gente trabalha com essa relação, a gente viu a possibilidade da multiplicação e da divisão como operação que se completam, né? Operações que se completam. E daí a gente tem, ó, que o 12 é múltiplo de 6. Se eu acho que o 12 é múltiplo de 6, porque dá para multiplicar 6 e achar o 12 de alguma maneira, significa que eu posso dividir 12 por 6 também. Então, 6 é divisor de 12. Veja que esse ciclo aqui mostra a dependência dessa relação. Múltiplos e divisores andam ali bem juntinhos. A gente só precisa entender o que cada um vai significar. 12 é múltiplo de 6 porque eu peguei um número que multiplicando com 6 vai dar esse 12. Nesse caso, você está ligado aí que é 2, né? E aí a gente pode dizer que 6 é divisor de 12. Por quê? Porque eu posso pegar o 12, dividir pelo 6 e vai dar a mesma resposta que a gente viu agora há pouco, que é o 2. Então, perceba que esse ciclo aqui é uma situação constante nessa relação entre o que é múltiplo e entre o que é divisor, tá certo? E aí eu trouxe um esqueminha só para a gente fazer um resumo desse primeiro momento, tá? Múltiplos versus divisores. Então, o que é que eles têm de características parecidas para a gente não confundir? Ó, a gente viu que no caso dos múltiplos é um conjunto infinito, porque eu posso passar multiplicando, aumentando cada vez mais esse conjunto. No caso do conjunto dos divisores, é um conjunto finito, né? Ele acaba. O primeiro divisor é o 1 e o último divisor é o próprio número, tá? 0 é o primeiro múltiplo de qualquer número. Então, a gente viu que qualquer coisa vezes 0 vai dar o próprio 0, né? E o 1 é divisor de qualquer número.
O último divisor é o próprio número. Então, a gente está repetindo isso para que você entenda. Múltiplo, infinito, vai embora. E divisor é finito, tá certo? Trouxe aqui o 21. O número 21 vai dar para a gente uma ideia da possibilidade de elencar, né, de escrever esses números. Quais são os múltiplos de 21? Ó, 0 é o primeiro, né? 21 vezes 0 vai dar 0. 21 vezes 1 vai dar 21. 21 vezes 2 vai dar 42. 21 vezes 3 e assim sucessivamente. Olha o meu conjunto ficando infinito aqui e a gente crescendo. E se eu fosse achar os divisores de 21, né? Quais são os números que eu divido o 21, que essa divisão vai dar exata? Então, vai dividir por 1, vai dividir por 3. 21 dividido para 3 vai dar quem? Vai dar 7, né? E aí eu tenho 7. 21 dividido para 7, ó, voltou para o 3, tá vendo? E 21 dividido para 21, para o 1. Então, a gente tem essa noção de quem são esses divisores. Perceba que o primeiro foi o 1 e o último foi o próprio 21, tá certo? Lembrando sempre dessa ordem. Então, gente, aqui eu trouxe só uma noção agora para a gente trabalhar com essa ideia de múltiplos e divisores, com uma classificação que é bem constante, né? Do nosso dia a dia. É par ou é ímpar? Vamos dar uma olhadinha aqui na tirinha. Caco, vamos jogar para o ímpar? Pergunta o Tucano. Aí o Caco diz assim, o que é isso? É um jogo matemático, funciona assim. A gente mostra os dedos, se der par, eu ganho, se der ímpar, você perde. Uhul! Peraí, isso está certo? Claro, você não confia na matemática? Na matemática eu confio, eu não confio em você, Tuca. E aí, gente, vocês entenderam? Esse Tucano já está aparecendo aqui nas aulas da gente, toda vez ele tenta enrolar esse macaquinho, mas a ideia é que a gente consiga perceber que a gente já tem esse conhecimento e quando a gente lê a tirinha, a gente diz assim, peraí, será que isso está certo mesmo? Ó, ele diz aqui a definição, né, do que seria o par ou ímpar, a gente mostra os dedos, se der par eu ganho, se der ímpar você perde. Peraí, quando ele ganha, o outro já perde de qualquer jeito, então, poxa vida, ele está fazendo de tudo para o macaquinho perder, né, gente? Mas vê a ideia desse par ou ímpar de verdade, né, de matemática. Ó, a gente já joga esse joguinho para escolher quem é o primeiro, para ver às vezes qual é a ordem, né, das jogadas, ou ver se a gente avança ou volta numa casa. Tira o número ímpar e aí você avança na casa do joguinho lá. Tira o número par e você volta. Enfim, existem várias possibilidades da gente precisar medir esse par ou esse ímpar, né? E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, o número é dito par quando é múltiplo de 2. Então, 0, 2, 4, 6 e assim vai. Essa parte está todo mundo craque já, né? O número é dito ímpar quando sua divisão por 2 não é exata, ou seja, deixa restos 1. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1, 3, 5, 7 e assim vai. Então, a gente não vai ter a divisão exata por 2, né? Isso dá até briga junto com o colega, né? Quando a gente vai dividir alguma coisa. E aí, eu trouxe um probleminha para a gente brincar aqui, ó. Billy e Bia vão jogar para o ímpar, mostrando apenas os dedos de uma mão. Billy disse par, mostrou 4 dedos e perdeu a partida. Quantos dedos Bia pode ter mostrado? Então, vamos analisar aí esse contexto, tá certo? A gente tem aqui algumas informações que são necessárias serem analisadas, né? Ó, ele disse par, mostrou 4 dedos e perdeu. 4 é um número que já é par, né? Então, se ele perdeu, significa que aquele joguinho ali não deu resultado par, deu resultado ímpar, beleza? Então, aqui a gente já tem essa conclusão e eu quero pensar, ó, quais são os números que eu vou somar com 4 para dar um número ímpar agora, né? A gente tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 5 são as possibilidades que Bia pode colocar com uma mão, né? Porque eles estão jogando com uma mão só. Então, Bia pode colocar esses 6 valores, do 0 ao 5, né? É outra coisa que a gente precisa prestar atenção, né? 0 é um dos valores. Então, aqui eu tenho, ó, 2, 4, 6 possibilidades para Bia colocar aqui com uma mão esses números, tá certo? E daí ela vai ter que escolher um número que somado, né? Na verdade, a gente vai ter que perceber qual que é o número que somado com 4 vai dar ímpar. Então, dessas possibilidades, Bia pode ter colocado 1,
3 ou 5, porque quando eu somo 4 com 1, ou 4 com 3, ou 4 com 5, a resposta vai dar ímpar. Aí, olha o que a gente pensou, né? Nessa noção, a questão trazia a necessidade da gente pegar a quantidade de números que ela poderia ter colocado com a mão ou não. E aí, a gente observou que eu precisei pensar, olha, eu já tenho 4. Qual que é a condição para que a soma com esse número 4 seja ímpar? Então, a gente observou que o número que eu poderia colocar aqui teria que ser ímpar, porque 4 com um número ímpar vai dar ímpar. 4 com 1 vai dar 5, 4 com 3 vai dar 7 e 4 com 5 vai dar 9, né? E aí a gente observa que essa característica é uma coisa muito próxima desse par e desse ímpar. Vamos observar aqui, ó. O número par mais o número ímpar dá um número ímpar, né? E aí a gente tem essa primeira regrinha aqui, ó. Essa primeira ideia de paridade. Vamos observar para outras situações. Se eu tenho um número par com um número ímpar, vai dar ímpar. Foi a primeira situação que a gente viu. E se eu tenho um número par mais um número par, vai dar o quê? Par também, né? 4 mais 2 vai dar 6. Essa parte tá tranquilo, Briane. Tá. E se eu tenho dois números ímpares? Um número ímpar mais um número ímpar, ó, 3 mais 7 vai dar 10. Então, vai dar um número par. Aqui são as possibilidades dessa brincadeira. E aí a gente consegue perceber qual é a condição dos números para que a soma dê ímpar ou dê par, tá, gente? E aí eu trouxe para vocês aqui só um quadrinho para resumir, né? A ideia do que a gente veio explorando até agora, tá? Essas são as condições para que a gente tenha a resposta sendo par ou sendo ímpar nesse formato, né? De 2 em 2 números, tá bom? Bom, gente, na aula de hoje, para a gente fazer um resuminho básico, a gente viu múltiplos, divisores e esse último pedacinho é chamado de paridade. A gente está estudando se os números são pares ou são ímpares, por isso esse nome no comecinho, né? Paridade. Anota aí no caderno de vocês, para que vocês tirem as dúvidas com o professor de sala de aula. Afinal de contas, é ele que vai intensificar o conteúdo junto com vocês, tá bom? E aqui eu vou encerrando a nossa aula dessa semana, tá? A gente aqui deseja para vocês, mais uma vez, um feliz dia do estudante, que vocês consigam, de fato, entender o que isso significa. Estudar é se preparar para a vida. Então, eu vou deixar aqui a minha gratidão por ser professora e poder estar aqui transmitindo um pouquinho de conhecimento para vocês. Ter esse papel tão importante na vida do que é ser um estudante de fato, tá certo? Um beijo, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.